Aleluias. Mais uma vez, graça e paz a todos. Nós acabamos de louvar e exaltar o nome do Senhor. E isso é maravilhoso, pois podemos fazer isso essa noite diante da presença daquele que vive para todo sempre. E hoje nós estamos mais uma vez aqui, reunidos em torno da palavra do Senhor, em torno do Santo Evangelho de Deus, para darmos, hoje sim, continuidade à carta de Romanos. Hoje nós vamos nos apegar no capítulo 9, do versículo 30 ao 33. É uma parte muito importante, pois daquilo que nós estávamos vendo, o apóstolo Paulo agora vai começar uma subdivisão nova aqui. Então, Romanos 9, capítulo 30, versículo 30 ao 33. Estamos já chegando no finalzinho do capítulo 9. E logo iniciaremos o 10. Romanos 9, 30 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Amados, como nós falamos, é sempre importante nós prestarmos atenção nas coisas que o apóstolo Paulo nos orienta. E neste versículo, chegamos a mais uma nova subdivisão deste capítulo 9 de Romanos. Até aqui, na análise que no princípio fizemos, no decorrer dos cultos passados, e em nossa humilde análise subsequentes das diversas subdivisões, indicamos o tempo todo que o argumento principal é concluído no fim do versículo 9. Daí, amados, o que o apóstolo faz aqui, nos versículos 30 ao 33, é tirar uma conclusão, ou fazer um resumo de todo o argumento que estivera elaborando até agora. E ele introduz o resumo, com sua conhecida fórmula. Lembre-se que toda vez que vemos algo, que diremos, pois, entretanto, nós sempre temos que prestar atenção, pois o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção para isso. Então aqui ele diz: que diremos, pois? Em outras palavras, amados, à luz disso tudo, a que situação chegamos? Esse é o método. É bastante lógico e, evidentemente, é a característica proeminente dos escritos deste apóstolo em particular, a qual nós estamos familiarizados. Bem, é importante, amados, compreendermos que aqui ele está tirando uma conclusão, não só relativa ao que fora dito imediatamente antes, é também uma conclusão de todo o capítulo, amados, especialmente do que ele estivera afirmando tão rigorosamente e convincentemente desde o versículo 6. Então, com isso, notem que nos versículos 30 e 31, ele apenas declara a conclusão. Ele coloca os fatos diante de nós.
ele diz, depois do versículo 32 e 33, ele nos dá, amados, uma explicação desses fatos. E vocês podem subdividir ainda mais isso, dizendo que no versículo 32, ele dá explicação, e lhe dá suporte no versículo 33, como é seu costume, com uma citação das Escrituras Sagradas. Primeiramente, amados, então devemos examinar os fatos. E o primeiro deles é que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça. Sim, amados, mas a justiça da fé. Amados, naturalmente, já vimos isso. Ele já o tinha dito no versículo 24, onde lemos, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Temos aí, no sentido, um resumo e a dedução de uma conclusão, amados. Temos aí, no sentido, um resumo e uma dedução de uma conclusão, amados. Porém, o respectivo suporte foi dado pelas citações que estivemos considerando até aqui. Assim, tendo estabelecido a sua tese, segundo todos os pontos de vista da argumentação e da lógica, e depois esclarecendo-a com as citações, ele chega à sua conclusão. Examinemos, pois, então, a declaração do apóstolo Paulo. É uma pena que a versão autorizada inglesa se refira aqui aos gentios como a versão da Almeida. Não consta no original que diz apenas gentios. Digo isso porque quando nós lemos, ou quando vocês leem os gentios, podem concluir que todos os gentios eram crentes. Contudo, amados, não eram. É evidente. Tudo o que o apóstolo Paulo está desejoso de dizer é que, em geral, nos defrontamos com o espantoso fato de que gentios, mesmo que fosse um só, já seria uma coisa muito assombrosa. Mas há mais do que um, estão na igreja, e judeus estão fora. Nem todos os judeus também, é claro, porque havia um remanescente, como ele havia dito antes. Mas ele está dizendo, amados, em termos amplos, que, olhando para a igreja em geral, o que vemos são gentios e não judeus. Entretanto, ele não se contenta em deixar a coisa nesse pé. Ele a desenvolve e, naturalmente, sua elaboração não é só importante, é também extremamente interessante aqui nesse ponto. A característica desses gentios, diz ele, é que não buscavam a justiça. E não há como questionar isso, porque já no capítulo 1, do versículo 18 em diante, ele nos dissera uma terrível descrição do tipo de vida que os gentios levavam. Nós examinamos isso em detalhes. É uma das passagens mais terríveis e aterrorizantes das Escrituras. Longe de buscarem a justiça, levavam vidas ímpias, vios, corruptas e pecaminosas. Quase falta linguagem no esforço para descrevê-los. Aqui em Romanos capítulo 9, amados, porém, é evidente que ele não se refere meramente ao tipo de vida que eles realmente viviam.
Ele diz também que eles não estavam nem um pouco interessados em uma relação com Deus. Não procuravam ser retos para com Ele. Esse é o ponto aqui importante. Acima e além do fato de que era uma vida má, a realidade terrível acerca da vida daqueles pagãos, daqueles gentios, é que eles estavam sem Deus, como podemos observar no texto. Como Paulo diz em Efésios, ele diz, sem Deus no mundo. Então, amados, o que o apóstolo Paulo está fazendo é algo muito importante, pois quando nós olhamos o que ele nos mostra e o que ele nos revela, deveremos sempre levar em consideração. É aquilo que nós sempre falamos, ao lermos a palavra de Deus. Devemos sempre prestar atenção nesses detalhes. Devemos sempre querer algo mais. Devemos sempre suplicar ao Espírito Santo de Deus que abra o nosso entendimento, que abra o nosso conhecimento, que nos conduza com segurança por cada versículo e por cada expressão bíblica. Amados, como ele diz tão claramente em outro lugar, eles serviam a ídolos. Então, não tinham nenhum interesse pelo único Deus vivo e verdadeiro. Eles não tinham consciência da ira de Deus contra o pecado ou do seu juízo. Não tinham consciência da sua situação precária. Estavam completamente, amados, despreocupados quanto à necessidade da reconciliação com Deus. E não faziam coisa alguma a respeito disso. Na verdade, como diz também o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 1, eles estavam mortos em ofensas e pecados. Não tinham vida espiritual. Portanto, amados, toda esta questão de como pode o homem ser justo e reto diante de Deus nunca tinha ocorrido a eles. Não estavam interessados nisso, de forma alguma. Contudo, diz ele, o fato espantoso é que os gentios que estavam nesse estado, estavam nessa situação, alcançaram justiça. E isso deve fazer com que nós pensemos, de fato, em nós. Porque o apóstolo Paulo está nos descrevendo. Nós antes estávamos assim, separados de Deus, longe de Deus, sem Deus no mundo, servindo aos nossos desejos, servindo aos nossos ídolos, servindo a nossa carne. Andávamos sem nenhuma preocupação com relação àquilo que falamos no último culto. Nós não tínhamos preocupação alguma do juízo final, do julgamento final. Nós não tínhamos nenhuma preocupação de apresentarmos diante de Deus no último dia do julgamento. Nós não tínhamos essa consciência que temos hoje, desse grande trono branco que todos nós um dia estaremos diante dele. Então, amados, aqui o apóstolo diz que essas pessoas, a justiça de Deus alcançou elas. Eles foram alcançados pela justiça. Eles não buscavam justiça, nós não buscávamos a justiça. Este ponto, amados, é muito importante. E eu lamento ter que criticar mais uma vez alguns tradutores da versão autorizada. Eles não deviam traduzir isto por alcançaram justiça, como na Almeida. Notem que no próximo versículo a mesma palavra aparece de novo, ao menos na versão autorizada. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. Todavia, no original, amados, não é a mesma palavra. E é importante traçar uma distinção entre ambas.
A palavra que temos no versículo 30 deveria ser traduzida por aprenderam. E até mais forte que isso, significa agarrar avidamente, capturar. Agora, amados, é interessante observar que a Nova Bíblia inglesa, que notou que é certo, que notou que o certo não é os gentios, mas gentios, traduz o versículo assim: que gentios que não faziam nenhum esforço pela justiça, não o bastante a realizaram. O que é claro, está inteiramente errado. É até pior que alcançaram, porque nos dá a impressão de que, como resultado dos seus esforços, eles a realizaram. Seria a última coisa que ele queria dizer em relação a isso. Na verdade, amados, ele está dizendo exatamente o oposto disso. Não, a tradução correta aqui é: gentios que não buscavam a justiça, aprenderam a justiça, agarraram-na avidamente, apoderaram-se desta justiça, que, como ele diz, amados, é a justiça que é pela fé. Essa é, pois, a declaração do apóstolo Paulo com relação a esses gentios, a qual estamos olhando. Eles não estavam preocupados, não se interessavam, estavam separados da comunidade de Israel e eram estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Em Efésios 2:12, jamais dedicando seu pensamento a estas coisas, simplesmente, amados, vivendo aquela vida pecaminosa, má e vil. E contudo, quando ouviram a apresentação e a pregação deste plano de salvação em Jesus Cristo, abraçaram-no avidamente. É como vemos no livro de Atos. Foi precisamente isso que aconteceu quando este apóstolo e outros saíram pregando e apresentando o evangelho. Os judeus os rejeitaram, mas somos informados de que os gentios gostaram. Eles se deleitaram e se regozijaram com este fato. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. É o que nos diz Atos 13:48. Temos aí então a primeira parte dessa declaração que o apóstolo Paulo coloca diante de nós em sua conclusão, amados. E isso é importante para nós. Mas, depois no versículo 31, se você prestar atenção, chegamos a este triste e trágico contraste. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Pois bem, amados, é isso que o apóstolo Paulo nos vem dizendo constantemente. O fato que quebrantava o seu coração, foi isso que lhe deu grande tristeza e contínua dor no seu coração, que Israel, dentre todos os povos, tinha que estar fora da igreja. Por quê? Porque, diz ele, Israel de fato buscava a lei da justiça. Bem, seguir é a mesma palavra nos versículos 30 e 31. E realmente significa perseguir, dar caça a, seguir, não o suficientemente
forte. Eles o perseguiram avidamente ou ansiosamente. Portanto, amados, o ponto que Paulo está salientando aqui é que a característica dos judeus é que eles estavam muito preocupados com esta questão de justiça. E a perseguiram e a buscavam com grande avidez. Mas diz o apóstolo Paulo, eles perseguiram a lei da justiça. O que significa que eles estavam perseguindo ou buscando uma justiça que opera em termos da lei? Parece-me, amados, que esse é o único sentido que se pode facilmente e acertadamente ligar a esta declaração. As autoridades têm discutido e divergido muito sobre isso, porém me parece inteiramente óbvio, especialmente com base no fim do versículo e em todo o seu contexto, que o apóstolo Paulo está pensando aqui na lei de Moisés, não em alguma lei geral da justiça. Os judeus, amados, não estavam interessados numa lei geral de justiça. Eles se interessavam pela lei mosaica, porque acreditavam que a observância da lei mosaica era não somente a estrada principal para a justiça, e sim a única estrada para ela. Por conseguinte, amados, quando o apóstolo Paulo afirma que eles buscavam ou perseguiram a lei da justiça, ele quer dizer que eles estavam perseguindo ou buscando esta meta da justiça por meio da guarda da lei de Moisés. E essa era a verdade pura e simples acerca de Israel, acerca dos judeus, amados. Ora, Israel e os judeus são o mesmo povo. Paulo usa os termos num pelo outro. E ele vai fazer isso, como veremos. Portanto, qualquer tentativa que se faça para diferenciar entre Israel e os judeus é completamente anti-escriturística. Afirma isso simplesmente porque há uma seita popular que faz justamente isso, sem nenhuma sanção escriturística. Eis aqui, amados, pois a verdade acerca dos judeus. Eles estavam perseguindo ou buscando avidamente ser retos para com Deus, e faziam isso tentando cumprir a lei de Moisés e procurando persuadir-se de que a estavam cumprindo e de que tinham cumprido. Mas diz o apóstolo Paulo, eles não tiveram sucesso. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Pois bem, amados, aqui aquela palavra pode ser certamente traduzida por atingiu ou alcançou, ou talvez melhor, não chegou a, como a Almeida diz. Vocês veem a importância que há em mostrar a diferença entre as duas palavras? Deliberadamente o apóstolo Paulo não usou no versículo 30 a mesma palavra que usou aqui. O que ele diz com razão acerca dos gentios no versículo 30 é que quando eles ouviram a mensagem a respeito da justiça de Cristo, eles a aprenderam e se agarraram a ela, ávida e ansiosamente, amados. Por outro lado, os judeus diziam: aí está a meta, o cumprimento da lei moral, a lei de Moisés. Enquanto nós tivermos isso como a nossa meta, e enquanto praticarmos isso, teremos alcançado a justiça e teremos prestado plena satisfação a Deus. E assim vão eles rolando estrada abaixo, por assim dizer, tentando chegar à meta da justiça, mas não conseguem.
Mas diz o apóstolo Paulo, eles não chegaram lá, ficaram aquém da meta. Naturalmente, amados, ele não está dizendo nenhuma novidade aqui para nós. Os primeiros 4 capítulos de Romanos foram dedicados a produzir uma prova absoluta sobre isso. Vocês lembram? Mas aqui, com vista a este argumento particular, para mostrar por que os judeus estão fora, ele o diz novamente, de maneira resumida. Assim, eles não chegaram a esta lei, e o cumprimento desta lei, e o fato de que as palavras da justiça não estão nos melhores manuscritos, não importa. Estão implícitas e naturalmente, é isso que o apóstolo tem em mente. Pois bem, amados, o apóstolo Paulo, especialmente no capítulo 2, tinha demonstrado isso de maneira muito direta e muito clara. Praticamente ele diz: vocês têm descansado no fato de serem possuidores da lei e de que têm certo conhecimento da lei. Vocês acham que, porque Deus lhe deu a lei, isso coloca automaticamente na posição certa. Mas diz ele, não é que quem conhece a lei que é justo para com Deus, é aquele que a pratica, amados. Ele começa aquele capítulo, lembrem-se, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, e este homem é o judeu. Quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro? Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E o seu argumento é, em geral, que a simples posse da lei não justifica. É o homem que obedece à lei que é justificado perante Deus. E o apóstolo Paulo elabora isso bastante minuciosamente, como nós vimos no decorrer dos anos e dos dias. Esta, amado, é então a tragédia dos judeus. Eles tinham essa grande preocupação com a justiça. Estavam persuadidos que o tinham alcançado. E eles agiam assim, como certamente vocês se lembram, de maneira exposta pelo nosso Senhor no Sermão do Monte, onde ele contrasta a justiça definida nos termos dos fariseus com a justiça definida na lei de Moisés, propriamente dita. Eles tinham colocado a lei de Moisés num desvio, tinham traçado uma distinção artificial entre realmente fazer algo na prática e tê-la na mente, pelo que o nosso Senhor pôde convencê-los a todos de pecado, fazê-los réus de pecado. Eles tinham ficado cegos para o caráter espiritual da lei. Na verdade, amados, o apóstolo Paulo nos tinha dito tudo isso com a maior clareza no capítulo 7, onde ele diz, no versículo 9, e eu, em algum tempo, vivia sem a lei. Isso quando ele era um judeu típico, um fariseu, não tendo ainda compreendido o caráter espiritual da lei. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, quando o Espírito Santo abriu os meus olhos para a natureza da lei, para o caráter da lei, então reviveu o pecado e eu morri. E ele ficou no mais completo desamparo e desespero. E o que ele diz a respeito de si mesmo, no capítulo 7, é também verdade, diz ele agora, a respeito de todas essas pessoas, amados. Somos, pois, confrontados por este fato espantoso. Pessoas que nunca tinham dedicado um só pensamento a Deus, são retas agora diante de Deus. Ao passo que as pessoas para as quais, num sentido, a realidade máxima da vida era a religião, e serem retas para com Deus,
agora não são retas diante dele. Bem, essa é a declaração do fato que ele coloca diante de nós nos versículos 30 e 31. E naturalmente, amados, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo nos leva para dentro do segredo, por assim dizer. Ele o insere de um lance no fim do versículo 30. Mas a justiça que é pela fé. Essa é a chave, amados. E ele estava tão interessado nela que obviamente não pôde conter-se e deixar de introduzi-la, mesmo na declaração do fato. Amados, noutras palavras, a razão pela qual os judeus não alcançaram a lei da justiça, a meta da justiça que eles pensavam que podiam ser obtidas pela observância da lei mosaica, é o ponto que o apóstolo Tiago expõe tão claramente em sua epístola. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Essa, amados, é a nossa dificuldade com a lei. Ela exige perfeição absoluta. Não faz nenhuma concessão. Ser 99% correto não basta. Se houver um só defeito, a pessoa está totalmente condenada. Então, amados, os mandamentos, eles vieram para nos mostrar quem nós somos. Os mandamentos veio para mostrar o quão pecador nós somos. A lei, ela veio mostrar o caráter de Deus e ao mesmo tempo revelar o nosso. A lei de Deus expõe nós diante de Deus. E é isso que nós temos que ter em mente quando nos deparamos. E a palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo nos diz isso. O apóstolo Tiago também acaba de nos falar algo importante. Então a lei, ela não foi dada para nos salvar. A lei, ela veio para revelar a nossa natureza pecaminosa. A lei, amados, ela foi colocada como uma pedra em nosso caminho. Ela exige perfeição absoluta, coisa que nenhum ser humano consegue. Foi por isso, amado, que os judeus nunca alcançaram esta meta de justiça, que era a maior realidade da vida deles. E o que nos espanta é que nós, que não buscávamos essa justiça, que não tínhamos conhecimento dela, que nunca nos preocupamos com ela, quando ouvimos o Evangelho, alcançamos essa justiça. E isso é maravilhoso, amados. Por isso que nós falamos da imputação de Cristo em nós, dos nossos pecados em Cristo, da justiça de Cristo em nós. Por isso nós somos salvos somente pela fé em Cristo, não por obras. É aqui que mora a grande dificuldade da maioria das pessoas que se dizem cristãs. Elas acham que é por fazer alguma coisa. E a Bíblia, mais uma vez, amados, nos mostra que não. A salvação é pela fé, e somente pela fé. É crermos em Cristo Jesus e na sua obra perfeita e salvífica. Essa obra substitutiva, essa obra redentora. Por isso, amados, é importante. Foi por isso que os judeus não alcançaram essa meta da justiça. Eles costumavam gabar-se disso. Vocês lembram que lemos? Costumavam contrastar-se com os gentios, com os cães, com os pagãos, com os estranhos. Eles eram o povo de Deus, eram retos diante de Deus, e esses outros estavam no mais completo desespero. Todavia, diz o apóstolo Paulo, amados, o fato é que
Quando olhamos para a igreja cristã, vemos os estranhos dentro, vemos os cães dentro, vemos os pagões dentro, e os que deveriam estar dentro, fora. Simples assim. Pois bem, amados, o nosso Senhor tinha dito exatamente a mesma coisa. Ele tinha dito às mesmas pessoas que viriam, o dia em que eles viriam, Abraão, Isaque e Jacó, e os gentios no reino de Deus, e eles mesmos estariam fora. Esse é um dos grandes temas do Novo Testamento. Tenhamos, portanto, amados, todo o cuidado de ter o grande argumento de Paulo bem claro em nossas mentes. Ele compôs este capítulo para encarar juntamente essa situação. A pergunta é: a palavra de Deus teria de fato falhado? No versículo 6, não que a palavra de Deus haja falhado, parecia que tinha falhado, não parecia? E nós já consideramos isso. A resposta do apóstolo Paulo é: nada disso. A palavra de Deus se efetivou de tal forma, mas o que a palavra de Deus disse é que, falando em termos gerais, os judeus estão saindo e os gentios estão entrando. E assim o apóstolo Paulo lhes lembra o fato mais uma vez. Depois, tendo tratado disso, que é a parte mais simples do assunto que temos diante de nós essa noite, chegamos agora àquilo que muitas pessoas têm achado extremamente difícil. Esta é a nossa segunda divisão geral, a saber, amados, a explicação deste fato extraordinário. Explicação que ele põe diante de nós nos versículos 32 e 33. E que ele introduziu com a expressão "por quê?". Em outras palavras, amados, ele pergunta: por que a situação é essa? E passa a dar a sua resposta: porque não foi pela fé que a buscaram, mas como pelas obras da lei. E então faz a sua citação para provar isso. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Amados, dessa forma... Boa noite, amados. Bom, fica à vontade. Dessa forma, amados, surge aqui uma importante questão para nós. Por quê? Por que é que os gentios estão dentro e os judeus estão fora? Ou ainda mais particularmente, o apóstolo Paulo diz: por que é que os judeus estão fora? Por que é que essas pessoas cuja a grande preocupação e ocupação na vida deles eram justamente a justiça de Deus e ser consideradas retas por Deus? Por que não são considerados retas por Ele? Veja, por que os judeus que buscavam ser justos diante de Deus, que buscavam observar os mandamentos, não conseguiram alcançar essa justiça? E como nós falamos, e nós que somos gentios, que não pensávamos nessas coisas, essa justiça nos alcançou. Então o apóstolo Paulo, ele começa a dizer essas coisas. Por que eles, que se consideravam justos, retos, dignos, não foram aceitos? Por que eles estão fora do reino de Deus, cumprindo assim a profecia do nosso Senhor Jesus quanto aos judeus? Jesus diz: o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Profecia, amados, que se verificou e se cumpriu na igreja cristã. Veja, nós que não éramos povo,
Nós que éramos estranhos às promessas, aos pactos, nós que não éramos povo de Deus, agora somos chamados povo de Deus, chamados a essa nova aliança. Veja que maravilha, veja que coisa maravilhosa. Por isso então a salvação não é por obras, não é por aquilo que eu posso fazer, não é pela minha performance espiritual, não é por aquilo que eu possa dar, mas é por aquilo que Deus deu, que é o seu Filho, ao nosso favor. É por isso que os nossos pecados foram imputados nele, e a justiça dele foi imputada em nós. E isso que é maravilhoso. Então aqui está a igreja, amados, principalmente gentílica, com apenas um remanescente de judeu. Aqui está o reino de Deus, amados. Então daí a pergunta: por que é assim? E então o apóstolo Paulo nos dá a resposta: porque não foi pela fé. Os judeus buscavam a justiça pelas suas próprias obras. Os judeus, eles estavam ali dentro daquela religião. Eles se tornaram religiosos. Eles se tornaram legalistas. E ninguém consegue ser justificado pelas obras da lei. Não há justificação. Pois a palavra de Deus diz o que para nós? O justo viverá pela fé. Amado, veja que coisa mais simples. Deus, ele não pede nenhuma outra coisa a você, senão que creia no Filho dele. Que creia na obra perfeita do Filho dele. É isso que ele quer que você faça hoje, nessa noite. Que você olhe para a cruz de Cristo. Que você veja ali o seu Salvador, o seu Redentor, o seu Rei, o seu Senhor e nada mais. Uma coisa tão simples para que ninguém se glorie diante dele. Não haverá vanglórias. Eu e você chegaremos no último dia diante de Deus e falando: nós não temos nada a não ser o seu Filho. A única coisa que trago em minhas mãos é o seu Filho. Eu criei nele, eu criei que ele morreu ao meu favor, que ele morreu pelos meus pecados, que ele me substituiu naquela cruz. E isso é suficiente, porque se isso não for suficiente, amados, nada mais será. O que dará o homem pela sua salvação? O que o homem pode dar? Nada. Por isso é importante, amados, por isso é importante olharmos o que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós. O apóstolo Paulo está dizendo algo muito maravilhoso. Ele diz: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Ele vai dizer: sim, mas a justiça que é pela fé. Ele diz: mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça? Ele vai dizer: por quê? Porque não foi pela fé, mas como pela fé, pelas obras da lei. Então tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, amados: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nele crê, nela não será confundido. Veja como Deus ele trabalha nessa questão. Então, amados, este é o grande problema para as pessoas em geral. Sabe por quê? Na verdade, muitas delas não hesitam em dizer que agora, nesta passagem, o apóstolo Paulo passa a contradizer-se tudo o que ele tinha dito até este ponto, no presente capítulo. Dizem elas que do versículo 6 até o versículo 29, ele estivera argumentando e mostrando por diferentes ângulos que a salvação depende inteiramente da soberania de Deus, e que tinha usado a ilustração do barro e do oleiro, a fim de deixar absolutamente claro que o homem não tem participação nenhuma nessa obra, e assim nós acreditamos. Ele dissera também que a diferença
entre Jacó e Esaú é algo que foi determinado no ventre, como nós vimos nos cultos passados, antes de eles nascerem, antes que pudessem fazer o bem ou o mal. A ele dissera que isto é totalmente de Deus. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem depende do que corre, mas de Deus que se compadece. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Foi o que nós vimos nos cultos passados, em Romanos capítulo 9, versículo 16 e 18. Então, essa tinha sido a sua grande tese até aqui. E contudo aqui, diziam tais pessoas, ele de repente vem até nós e afirma o que decide se um homem está no reino de Deus ou não é a maneira pela qual ele a busca. O que decide se um homem é salvo ou não é se ele tem fé, se ele crê ou não crê. Assim, afinal de contas, é a fé que o homem tem que o salva, não a sabedoria de Deus, em sua escolha e eleição. E daí, amados, então, o apóstolo Paulo estaria se contradizendo, porque até aqui, o que nós vimos até aqui? Nós vimos que Deus, antes da fundação do mundo, Ele elegeu as pessoas para a salvação. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. O que nós tínhamos visto até aqui era o quê? Que Deus, antes de fazer a terra, antes de fazer Adão e Eva, lá na eternidade passada, em seu pensamento, Ele nos escolheu. E assim então, nós vemos a soberania de Deus na salvação do homem. Como nós falamos, é Deus que escolhe o homem, não é o homem que escolhe a Deus. Jesus diz, olha, vocês não escolheram a mim, mas eu escolhi a vós. E isso para nós é maravilhoso, pois, imagine, você ter um Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela é. Todas as coisas que foram criadas por Ele. E Ele, antes de criar todas as coisas, olha que maravilha, nós já estávamos nos pensamentos de Deus. Ele nos conheceu antes de fazer todas as outras coisas. E agora, imagine, amados, como isso é maravilhoso, você ter esse Deus todo-poderoso dizendo, Ele é meu, eu escolhi. Isso é maravilhoso. E agora nós vemos então o apóstolo Paulo dizendo, olha, aqueles que não me buscavam, me encontrou. Não é maravilhoso isso? Nós entendemos essas coisas, que nós, gentios, considerados estranhos, não povo, não tínhamos as promessas, não tínhamos a palavra de Deus, não tínhamos nada, e estávamos despreocupados, como nós falamos, com o juízo final, com um grande trono branco, com a prestação de contas. Essas coisas não atormentam a mente das pessoas mundanas. Mas nós que fomos alcançados por graça, nós que fomos inseridos na nova aliança, nós que se tornamos agora a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, nos preocupamos com isso. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Então não há uma contradição. O apóstolo Paulo está dizendo que hoje nós somos povo de Deus, sacerdotes santos, nação eleita. Hoje nós somos filhos de Deus, inseridos nessa nova aliança feita na cruz do Calvário, pelo sangue de Cristo, que nos leva ao Pai, que redime os nossos pecados, que nos deixa branco como a neve, que arranca a nossa culpa, que destrona Satanás, que destrona a nossa carne, e nos faz filhos do Deus vivo, em Cristo Jesus. É isso que nós temos que ter em nossas mentes.
Então, amados, a coisa mais importante hoje, que para nós encerrarmos, eu quero que você saia daqui hoje com essa certeza: eu não era filho de Deus, hoje eu sou filho de Deus. Eu era um estranho à aliança, agora eu faço parte da aliança. Eu era inimigo de Deus por natureza, eu era filho da ira de Deus. Hoje eu posso me achegar ao trono da graça, que é Cristo Jesus, que morreu por meus pecados, que me limpou, que me santificou, que me preparou para esse encontro com Ele. Então, amados, a coisa mais importante hoje nessa noite é entendermos isso, que nós agora somos filhos de Deus, que nós somos salvos pela fé e unicamente pela fé. É só crer. É só olhar para a cruz. É só olhar para o Filho de Deus. Não requer esforços olhar, amado. Talvez nós estamos em um lugar escuro, que é o mundo, e não conseguimos ver a luz. Mas a palavra de Deus diz que a luz que ilumina todos os homens veio ao mundo. Ele é a luz de Deus que brilha em nossos corações. Então a minha oração hoje nessa noite é para que Cristo brilhe em vossos corações. Que assim como houve lá no princípio, haja luz, que haja luz no seu coração, que haja luz sobre a sua vida, que você possa ver a luz que é Cristo. Que hoje nessa noite você possa ser tocado por essa palavra, que hoje você possa ser tocado pelo Espírito Santo, porque é Ele que nos conduz a Cristo. Então a minha oração, amados, e a minha esperança, não é que você vá até Cristo, mas que hoje nessa noite, Cristo vá até você. Vá até você nessa noite e abra o seu entendimento, abra o seu coração, e que você possa sair daqui hoje com essa certeza. A certeza que hoje você é povo de Deus, que você foi comprado, não com preço de ouro nem prata, não, mas você foi comprado com o precioso sangue do Cordeiro, e um sangue santo. Ele derramou o seu sangue, e veja o que a palavra de Deus diz: olha, Ele nos amou, quando nós ainda éramos pecadores. Veja, a maior declaração de amor. Veja, Deus ele não esperou. O amor de Deus é um amor incondicional. Não é condicional. Você não tem que fazer algo para Ele te amar. Ele te amou na eternidade. Ele te amou na eternidade. E a maior prova desse amor, dessa escolha lá na eternidade, foi que Ele enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, sem que nós merecêssemos isso, sem que nós pedíssemos isso. E esse amor nos encontrou, e nós que não buscávamos a justiça, fomos achados por ela, porque Cristo é a justiça de Deus. E hoje nessa noite, a minha oração